Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 114, dia 17 de janeiro, 7 horas da manhã, aqui no nosso horário tradicional. Tentei entrar anteriormente aqui, tive alguns problemas técnicos. Acho que foi problema do Wi-Fi aqui que não está pegando, já desativei e estou aqui com os dados móveis. Vamos ver se segura aqui bem a transmissão. Tive algumas quedas de energia ontem à noite, deve ter sido por isso, precisar reiniciar o modem, mas vamos assim, então vamos com o que a gente tem para fazer a nossa live de hoje, nossa live número 114. Então vamos ao que interessa, do que falaremos hoje. Hoje vamos falar sobre um tema que eu percebo aqui que é um tema bastante difícil às vezes das pessoas, da gente encarar ele de frente, Muitas vezes é algo muito difícil de assumir, é um tipo de vício, um tipo de fraqueza que muitas vezes a gente tenta fugir, tenta ficar se defendendo, quando na verdade às vezes o caminho é reconhecer isso, é que a gente pode aplicar qualquer tipo de mudança. Então, quando a gente fala de alguns vícios, de algumas dificuldades das pessoas, a gente não tem muita vergonha de falar, Então, por exemplo, vamos falar da preguiça. A preguiça é uma coisa mais tranquila, Todo mundo até tira sarro, Então fala, fulano é preguiçoso, até um pouco engraçado, vira motivo de piada, motivo de chacota, ninguém acha muito humilhante, Falar que é preguiçoso, vira até uma brincadeira, Aquela coisa, hoje foi duro de acordar, hoje foi difícil de sair da cama, Ninguém tem muita dificuldade de assumir que é preguiçoso, até aí tudo bem. Agora, por outro lado, tem alguns outros vícios, alguns traços da personalidade que o pessoal não gosta de dizer, Por exemplo, covarde, fulano é um covarde. Covarde é um negócio terrível, Ninguém gosta de falar que é covarde, ninguém se assume covarde. Então, o pessoal vai dar 1000 justificativas, por um ato de traição de um amigo que tinha que ter defendido e não defendeu, por exemplo, Então, a covardia é um desses vícios que pega mal, E o ponto que eu queria trazer para vocês hoje é a questão da inveja, que esses dias eu até tinha respondido uma pessoa, que perguntou como ela fazia para parar de se comparar com a vida perfeita dos outros no Instagram, Então esse é o tema que eu quero trazer aqui hoje, é o tema da inveja, A inveja, ela é outro desses vícios que pegam mal para burro, Ninguém gosta de ser chamado de invejoso, que é claro, quando o sujeito é chamado de invejoso, o que acontece em primeiro lugar, ele vai se colocar numa posição inferior. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual a inveja ela é muito mal resolvida entre a gente. As pessoas não conseguem se enxergar como invejosas. Este é o grande problema. É óbvio que é ruim ser invejoso, é óbvio que é ruim ser preguiçoso, é óbvio que é ruim ser um covarde. Mas o primeiro passo, aqui que está o ponto, o primeiro passo para sair desse estado é você se assumir, é você se reconhecer como tal quando você está diante de uma fraqueza como essa. Então, você pode notar, olha, não tinha visto aqui, mas é mesmo, eu estou sendo nesse momento um invejoso, eu estou sendo, eu estou sendo covarde, eu estou sendo preguiçoso, Então, aqui que está o ponto central do que eu estou falando, É difícil as pessoas encararem com valentia a sua inveja. É claro que tem muita pessoa invejosa, e aqui que está o ponto que eu queria falar para vocês. Não precisa sair por aí, não quero que você saia por aí declarando no Instagram, no Facebook, olha pessoal, eu descobri aqui que eu sou um invejoso terrível, Não precisa fazer isso, Mas aqui que é o ponto da live, Te dá uma luz para você reconhecer a tua inveja, para que de repente possa começar a mudar isso aí. Então esse é o ponto da live, Dá uma luz para que tu possa reconhecer que existe essa má inclinação em ti e que tu pode começar a realizar alguns atos que vão te tirar desse lugar, Então quando a gente fala aqui, de inveja, a gente tem que reconhecer o seguinte, existe uma divisão técnica, existe uma distinção que ajuda muito a gente, É uma divisão que na prática às vezes não acontece muito, a gente não percebe, mas é uma divisão técnica,
que é a seguinte: existe a inveja, aqui que é o termo técnico, né? Depois a gente resolve essa coisa e fala de um modo mais simples, né? Existe a inveja de bens extrínsecos, tá? E existe também a inveja de bens intrínsecos, tá? Então, qual é a diferença? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, a mais presente, a mais recorrente, que a gente acaba notando, que a gente acaba percebendo com mais facilidade, é essa inveja de bens extrínsecos, né? Então, vou dar um exemplo. Estou chegando no meu prédio, de repente, e aí eu vejo alguém que tem um carro melhor que o meu, né? Ou então eu estou na academia e vejo que tem alguém que tem o corpo mais bonito que o meu, né? Ou então, sei lá, eu vou numa festa ali de amigos e vejo que alguém tem um filho mais bonito que o meu, né? Enfim, esses são bens extrínsecos, bens externos, né? Algumas coisas que essa pessoa conquistou ou outras que foram aparecendo para ela, né? No dia a dia dela, né? E aí que está o ponto, né? Aí as pessoas que têm inveja, né, elas podem olhar para isso, né, e acabarem arrumando mil justificativas. E aqui que está o ponto feio da inveja, né, que é um grande traço da personalidade do brasileiro, né, que é aquele assunto da mesquinharia. Você olha para o sujeito e ele tem algo melhor, né, que o seu mesmo, né, sei lá, de repente tem um carro melhor que o seu, de repente ele tem mais dinheiro que você, de repente ele tem um marido, tem uma esposa, tem, né, mais bonito. E o que a pessoa faz? O que a pessoa que se deixa vencer pela inveja, o que ela faz? Ela vai lá e começa a pensar em outros pontos negativos daquela pessoa. Olha que maluco que é isso, né? Aí começa aquele discurso que é tipo, às vezes nem é verbalizando, internamente ela busca essa justificativa, né? Então ela começa assim, esse sujeito tem um carro bonito que eu, mas também, aí vem aquele velho mas também, né? Que acaba ferrando com tudo, né? Mas também não sei como é que ele tá ganhando esse dinheiro, né? Mas também o filho dele é mais bonito, mas é uma criança muito mal educada. Mas também, quando começa esse mas também, é o momento que a gente tem que parar com isso. Isso é uma coisa de invejoso. A gente tem que cortar isso da nossa vida, esse negócio do mas também, né? Esse negócio do mas também, né? Para arrumar justificativa para querer diminuir o outro, né? Isso é coisa de gente invejosa, né? Reconhecer isso é o primeiro passo para a gente matar a inveja, né? O primeiro passo para a gente matar a inveja é não ficar querendo diminuir o outro. Não tem nada melhor no mundo, né, do que você reconhecer que tem gente melhor do que você. Isso é o bem, era isso que eu estava respondendo lá na caixinha de perguntas, né? Quando a menina me mandou lá, olha, como eu faço para parar de ficar me comparando com a vida perfeita das outras pessoas nas redes sociais, né? E aí eu brinquei embaixo, né? Pô, qualquer pessoa nessa hora iria comentar com você, iria te dar a seguinte resposta: olha, não fique se comparando com o outro, né? O jogo é você contra você mesmo. Ou então viria respostas do tipo assim, não, isso é só a vida editada das pessoas, né? Mas isso seria efetivo? Se eu desse essa resposta, eu ajudaria de fato essa pessoa? Ou seria muito melhor eu dar uma resposta para ela onde age na causa do problema, na raiz do problema, que foi o que eu falei. Olha, é muito mais eficiente a gente tentar ser menos invejoso. Quando a gente consegue ser menos invejoso, eu não estava falando que a pessoa era invejosa, eu estava falando quando a gente começa a se comparar, querer se diminuir, de certa forma a gente está dando cedendo a essa inclinação da inveja. Né? Por que eu vou precisar ficar me comparando com o outro? Agora, se eu olhar e reconhecer, olhando para a realidade, que de fato vão ter pessoas que têm uma vida 1000 vezes mais interessante que a nossa mesmo, em alguns pontos, em alguns aspectos, e aí, que mal tem nisso? Mas que grande coisa, mas que grande problema tem nisso? Eu vou olhar e a vida vai continuar sendo normal. Aí nunca, se eu mato essa inveja dentro de mim, ponto, acabam os problemas, né? As pessoas vão poder continuar postando o que elas quiserem e isso não vai gerar uma afetação em mim. É isso que eu estava querendo dizer para essa pessoa, né? Tipo, ao invés de ficar com esse discurso, não se compare, porque as pessoas só mostram as coisas boas. Não
é olhar e reconhecer a vida como ela é mesmo. Em alguns aspectos vão ter pessoas que vão me olhar e vão achar que eu tenho a vida melhor que a delas, e em outros aspectos eu vou olhar para as pessoas e eu vou olhar e vou reconhecer que elas têm a vida melhor que a minha. Mas é isso que uma pessoa que está olhando para a realidade, para a vida madura faz, sem ficar querendo discursinho de não, somos todos iguais. Em alguns aspectos a gente não é igual mesmo, e que mal tem nisso? Mas que grande problema tem nisso? Ou vai ser alguma mentira dizer que vai ter pessoa que tem mais dinheiro que eu, tem pessoa que é mais bonito que eu. Mas que mal tem isso? Mas que grande coisa. E aí que está o ponto que eu quero trazer para vocês. Primeiro a gente precisa reconhecer isso, parar com esse discurso do tipo, mas também, né, querendo diminuir o outro, né? E se a gente reconhece, aqui que está o ponto que eu quero dizer para vocês, se a gente reconhece que no mundo existem pessoas que estão ou que são, né? Aí depende da questão extrínseca ou intrínseca, né? A extrínseca, né? A questão externa, muitas vezes a pessoa tem coisas melhores do que a minha. E quando eu falo de questões mais internas, é que a pessoa realmente é melhor do que eu em alguns aspectos. E é aqui que está o ponto central, reconhecer isso, olhar e dizer que tem pessoas que são melhores que eu, mas isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa do mundo, porque sinal que se tem pessoas que são melhores que eu, é porque o mundo pode ser melhor. Mas que mal tem nisso? Aí onde é que vai ter lugar para inveja numa hora dessas? Não tem espaço para inveja, porque tu simplesmente está olhando para a realidade. Olha, tem um sujeito aqui que, olha, estou olhando aqui para a vida dele, acho que ele tem um carro mais bonito que o meu mesmo. Tem aqui esse outro fulano aqui que tem mais dinheiro que eu, tem outro aqui que, sei lá, tem o corpo até mais bonito que eu. Mas que problema é esse? E da forma intrínseca é mais importante ainda, porque aí sim, porque as questões extrínsecas pode ser que não sirvam de exemplo para ti, talvez não seja isso que tu está querendo. Agora, nas questões intrínsecas, nas questões internas, é maravilhoso quando a gente reconhece que tem gente melhor do que a gente. Quando eu olho e percebo que tem gente mais corajosa que eu, quando eu olho e percebo que tem gente que é mais honesto que eu, quando eu olho e percebo que tem gente que é mais constante do que eu, quando eu olho e percebo que tem gente que é mais humilde do que eu, isso é maravilhoso, porque isso serve como exemplo e é um sinal de que o mundo pode ser melhor. Quando eu olho e reconheço que tem pessoas que são melhores do que eu, isso é um bom sinal, é sinal que eu também, como ser humano, na mesma condição de humano daquela outra pessoa, eu posso evoluir e ser uma pessoa bem melhor também, né? Mas olha, isso parece meio disruptivo, né? Porque ninguém está falando isso, né? Ninguém está falando, está todo mundo te incentivando a busque, né? Busque mais para quê? Para que tu seja mais que o outro, no fim das contas, né? Para que tu se sinta um pouco melhor, numa posição melhor, onde os outros vão te olhar de baixo para cima. Mas que loucura! Aí, vê se não é isso que é vendido o tempo todo na internet, né? Mas aqui o que eu estou falando é o contrário disso, é tu olhar para as pessoas, reconhecer, aí tu mata qualquer tipo de inveja dentro de ti, reconhecendo que o outro pode, que está tudo bem, que não tem problema nenhum, e tu inclusive usar isso como uma inspiração para tu poder ser uma pessoa melhor. Agora imagina se todo mundo fosse pior que a gente, né? Imagina uma sociedade onde nós fôssemos o melhor, né? Tem gente que acha que isso seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho que isso seria uma tragédia, né? Reconhecendo os meus defeitos, reconhecendo o tanto que eu preciso melhorar, reconhecendo o tanto que eu preciso evoluir, eu não quero ser a pessoa mais incrível do mundo, pelo contrário, né? Porque aí o mundo ia estar perdido realmente, sabendo do tanto que eu preciso evoluir. Eu quero realmente olhar e ter sempre pessoas das quais eu possa me inspirar para poder crescer como pessoa. E assim a gente também, de repente, pode ser na vida dos outros também, né? Eu costumo dizer que para a gente crescer na vida, é uma mão para cima e uma para baixo, é recebendo com alegria a ajuda dos outros e, ao mesmo tempo, estendendo a mão para poder ajudar quem está querendo também crescer e quem, de repente, não chegou no mesmo ponto ainda que a gente, independente se for internamente ou externamente, né? A gente sempre consegue se complementar. Pode existir coisas que eu tenha a contribuir com outra pessoa e podem ter pontos que essa outra pessoa pode contribuir comigo, né? Então, exercício aqui para a gente nesse dia de hoje, né? Exercício aqui para a gente sair dessa live, né? Acabe com esse mas também, né? Quando esse movimento vir do teu peito, saiba, você está se deixando vencer pela inveja.
Não faça isso. Quando esse movimento vir, porque às vezes a gente não verbaliza, mas isso vem vem dentro da gente, né? Eu olho para a vida do fulano, olho para a postagem do ciclano e aí vem aquele movimento, né? Ah, mas também, e aí já vem aquele movimento de querer diminuir o outro. Mate isso dentro de si o quanto antes, né? Quando vir esse movimento, perceba, você está cedendo à inveja, acabe com isso nesse momento, né? E aí você não se deixa, né, se vencer por uma baixeza de caráter. Não caia nessa, né? Essa é a forma de você conseguir matar a inveja, né? Não queira ser o topo do mundo, né? Eu preciso reconhecer os meus defeitos e saber que se eu fosse o topo do mundo, realmente o mundo seria um desastre, né? Porque eu tenho muito a evoluir. É olhar para os outros e reconhecer o que os outros têm de melhor e entender que isso pode ser uma inspiração para o meu crescimento e não uma inveja, né? Sobretudo quando eu consigo de fato colocar o amor na minha vida, né? Que não é o tema da live de hoje, mas eu consigo amar o próximo, quando eu consigo de fato viver isso, pronto, a inveja acaba, né? Eu consigo olhar e reconhecer que se externamente ou internamente existe uma pessoa melhor do que eu, não tem problema nenhum nisso. Eu vou usar isso como inspiração para eu crescer naquilo que me interessa, ou aquilo que não me interessa, eu não vou ficar achando desculpas para querer diminuir a pessoa, porque isso não tem simplesmente nada a ver comigo. E assim a gente consegue viver mais em paz, né? Que no fim das contas é o que a gente mais busca trazer aqui, né? Que a gente acabe com esse barulho interno, com esse conflito, com essa coisa sempre de estar sempre frustrado, sempre ansioso, né? No fim das contas, quando a gente vive assim, a gente consegue promover mais paz de espírito na nossa vida. Somente quando a gente consegue olhar dessa forma, reconhecer as coisas como elas são, sem esquisitice, sem ficar buscando justificativas para querer diminuir o outro, somente assim a gente consegue trazer essa paz de espírito, de olhar para as coisas como elas são, entender a nossa circunstância e aí eu faço as minhas escolhas. Olha, não tem problema nenhum, tem alguém que está, de repente, externamente vivendo uma vida melhor que a minha, e aí? Que mal tem nisso? Ai, que grande problema tem nisso? Nenhum. Né? E quando eu olho alguém que tem, né, qualidades interiores melhor que a minha, aí sim eu vou olhar e usar isso como uma inspiração para que eu me torne uma pessoa melhor. Dessa forma eu mato esse fetiche do mas também, né, fulano tem isso, mas também, aí eu fico deixando me vencer por essa inveja, por essa coisa feia que fica muitas vezes se inclinando dentro da gente, né? Que a gente não se deixe vencer por esse vício, né, por esse pecado mortal chamado inveja, que a gente não se deixe vencer por ele e que a gente use, né, de fato os resultados bons da vida dos outros como inspiração para que a gente possa também se tornar pessoas melhores. Esse é o ponto da live de hoje. Então é isso que eu desejo para vocês. Mate de uma vez essa inveja dentro de você, para que a sua vida tenha mais paz, para que você não precise mais ter preocupações com isso, tá bom, pessoal? Então esse foi o recado de hoje. A internet aqui não contribuiu muito hoje, tivemos que fazer aqui no 4G, mas espero que tenha dado tudo certo aí. Depois, quem não assistiu todo pode estar assistindo a gravação. Um grande beijo às pessoas que estiveram presentes hoje. Grande Vanessa, minha amigona querida, obrigado por estar presente pela primeira vez aí, seja sempre muito bem-vinda. Seu Jorge Oneron, Eduminato, Nilza, né? Tive que reabrir a conexão, tiveram outras pessoas que participaram da primeira parte, não ficou salva, mas eu acho que deu para concluir o raciocínio inteiro desde o começo. Então compartilhe com mais pessoas, curta, né? Convide mais pessoas para a live aqui de segunda a sábado, 7 horas da manhã, temas de desenvolvimento pessoal. Essa foi a nossa live número 114. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a nossa live número 115. Tá bom, pessoal? Uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.